Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, criador deste canal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: os 3 maiores erros de Salomão. Sim, Salomão, filho de Davi, aquele rei sábio, o mais rico que já existiu, sim, ele também cometeu erros. Talvez você possa perguntar, mas só que Salomão não foi aquela pessoa sábia que escreveu Provérbios, que escreveu Eclesiastes? Sim, foi ele que escreveu Provérbios, Eclesiastes, também escreveu Cantares, deixou muitos ensinamentos enriquecedores a nós. E todos esses ensinamentos que ele deixou escrito através desses livros que estão na Bíblia Sagrada foi através de inspiração do Espírito Santo. Aí você pode perguntar, mas como assim uma pessoa que escreveu livros inspirado por Deus cometeu erros? Sim, cometeu erros. E se você olhar com atenção, todos os personagens bíblicos, eles cometeram erros, exceto Cristo. Jesus Cristo foi o único que teve um caráter, uma conduta irrepreensível. Todos os demais tiveram seus erros, e isso vem para nos ensinar, porque nós, como seres humanos, nós iremos cometer erros durante a nossa vida. Mesmo assim, nós não devemos nos ficar chateados com isso, nós devemos sim buscar em Deus o perdão, buscar em Deus uma forma de nos regenerar do erro que cometemos e seguir nossa vida adiante. Porque mesmo aqueles personagens bíblicos que erraram, a maioria deles buscaram em Deus uma forma de se regenerar e seguir adiante a sua vida numa conduta alinhada com Deus. Mas Salomão foi um homem muito sábio, inteligentíssimo, um rei muito próspero. Ele conseguiu muitas riquezas, fez muitas alianças, fez Israel crescer muitíssimo. Foi a época em qual Israel foi o país mais rico da época. Ele era muito respeitado e ele era uma pessoa muito justa e uma pessoa, como eu já disse, muito sábia. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre provérbios, falando sobre ensinamentos, sobre Eclesiastes. Como o nosso canal aqui a gente fala de investimentos, de economia, de finanças bíblicas, o livro de provérbios de Eclesiastes, na minha opinião, é praticamente um MBA em finanças. Se você lê esses livros, você aprende muito da sua vida sobre finanças e sobre sabedoria prática. Os livros que Salomão escreveram são livros que nos ensinam a sabedoria prática, como você ter uma conduta correta diante de Deus nos seus negócios, na sua vida, no seu relacionamento, ou seja, te ensina a viver aqui na Terra, no período em que nós estivemos na nossa vida terrena, como Deus gostaria que a gente conduzisse os nossos negócios. E ele dá muito conselho bom. Eu vou deixar aqui para você um vídeo onde eu mostro qual o segredo do sucesso de Salomão. E sim, está na Bíblia. Você consegue aprender muito através dos conselhos positivos de Salomão. Só que hoje nós vamos aprender com os 3 maiores erros de Salomão. Aqueles erros que eu, lendo a Bíblia e eu fazendo as minhas pesquisas, eu elenquei como aqueles erros piores no meu ponto de vista. E você e eu também, com certeza, a gente consegue aprender com isso, ou seja, como não fazer. Tem muitas coisas que Deus deixou na Bíblia, registrados erros, para que a gente possa compreender como não deve ser feito. Em nenhum momento o Deus dos céus se recusou a colocar os erros das pessoas na Bíblia. Como eu já disse, para a gente entender que nós, seres humanos, iremos cometer erros e que nós podemos corrigir eles. Como eu já disse, apenas Jesus Cristo teve uma conduta irrepreensível aqui na Terra. Então, vamos lá para o primeiro erro que Salomão cometeu. Salomão, ele era um homem, de acordo com o que eu li, com o que eu pesquisei, que ele tinha crenças limitantes. André, mas por que crenças limitantes? Crenças limitantes são aquilo que a gente acredita e normalmente coisas que são incutidas na nossa cabeça no momento da infância e da adolescência. Agora recorde um pouquinho a história. Lá em 2 Samuel capítulo 11 está descrito o episódio na qual Davi ele vai lá e vê a Betseba, que é mãe de Salomão, tomando banho, e depois tem todo aquele caso que ele acaba pegando a Betseba para si, matando o marido dela e acaba adulterando com a Betseba. No caso, o filho que estava sendo gerado por aquele adultério não sobrevive, só que depois Davi acaba casando com Betseba e Salomão é o filho de Betseba. Agora pense comigo, o que as pessoas
comentavam na época. O que eram falado no meio do palácio? Salomão é o filho da mulher que o rei adulterou. Salomão é o filho da mulher que não era do rei, que ele foi lá e tomou de outro homem. Gente, pense bem, fofoca já existe desde o Éden, quem diz que me disse. Essa questão de fofoca, por isso que Deus abomina a fofoca, ele compara, ou ele considera o pecado de fofoca pior que o de feitiçaria, porque isso mina as pessoas. Agora imagine Salomão. Salomão era uma criança que cresceu com isso, e ele não era o herdeiro do trono, aquele que deveria assumir, ele não era o primogênito, mas só que Deus escolheu Salomão para reinar logo depois da morte do seu pai Davi. E Deus o abençoou muitíssimo. Pode ter certeza, quando Salomão pediu sabedoria a Deus, foi uma forma de consertar essa questão das crenças limitantes que ele tinha, porque aquelas coisas ficam na nossa cabeça. E pode ter certeza que se você foi uma criança que teve algum tipo de perturbação, ou até mesmo de pessoas falando na sua cabeça, ou até mesmo os seus pais falando, não, você não vai dar nada, não, você é uma pessoa pobre, você vai ter que trabalhar muito para conseguir as coisas. Bom, trabalhar para conseguir as coisas, todos nós teremos que fazer isso. Contudo, aquelas coisas, aquelas acusações, ou às vezes até aquelas maldições que são jogadas para você, que às vezes fica colocando aquilo na tua cabeça e isso entra em você e você acaba tendo aquelas crenças limitantes. E isso não é de Deus, porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas só que de poder e de uma mente sã. Então que nós possamos buscar qual que é a nossa verdadeira identidade em Cristo. Lá no Gênesis já está escrita a nossa identidade. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, ou seja, então não tem nada que nos limita. A única coisa que nos limita é a vontade de Deus. Então tem coisas que Deus não vai querer para nós, então é isso que limita a gente. Agora as demais coisas, se nós buscarmos e estivermos diante da vontade de Deus, nada é limitante para nós. E aqui Salomão era uma pessoa que cresceu com isso. Ah, mas isso está na Bíblia? Olha, a Bíblia não diz isso, mas só que pensa bem olhando a história. Pense bem o que aconteceu e imagine como eram os seres humanos. Até porque, há 3.000 anos atrás, o ser humano continuava sendo humano. O ser humano continuava pensando, o ser humano também fazia as coisas indevidas e o ser humano também fazia coisas certas. Ou seja, a natureza do ser humano mudou. O que aconteceu foi um avançar tecnológico. Agora o ser humano continua sendo ser humano. Então, essa questão aqui das crenças limitantes, das coisas que falaram para Salomão quando criança, tenho certeza que isso caminhou com ele por um tempo. Por quê? Porque isso levou para o segundo erro dele. Qual erro? Relacionamentos errados. Na lei judaica está escrito que os homens não deveriam casar com mulheres que não fossem também judias, ou seja, deveriam casar com pessoas do mesmo país e não casar com pessoas estrangeiras. A questão aqui, gente, não é porque as pessoas estrangeiras eram piores, é porque as pessoas estrangeiras naquela redondeza adoravam outros deuses que não o Deus dos céus, que não o Deus de Israel. E a gente sabe que quando a gente começa a se relacionar com qualquer tipo de pessoa, seja com uma namorada, seja com um amigo, seja com pessoas do teu trabalho, você acaba sendo influenciado em alguma coisa por aquele ambiente, por aquelas pessoas. E no caso aqui, Salomão, ele se casou com várias mulheres estrangeiras e ele acabou sendo influenciado por isso. Veja o que diz o capítulo 11 de 1 Reis. A partir do versículo 1 diz assim: O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Adonitas, Sidônios e dos Heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: A elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. E ele teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. O segundo ponto é Salomão começar a ter relacionamentos que Deus pediu para eles não terem. Deus disse que não era para tomar esposas, para tomar mulheres daquele pessoal, ou daqueles povos, ou daqueles países,
Mas só que Salomão foi lá e tomou mulheres para si. E se não bastasse, 700 mulheres, além de 300 concubinas. Ou seja, ele errou muito nessa questão de relacionamentos errados. E como a própria Bíblia diz no texto que eu li, essas mulheres desviaram o coração de Salomão do Deus verdadeiro. De certo modo, Salomão se desviou, deixou de temer a Deus. E aqui vem o terceiro erro de Salomão, que é não perseverar no temor do Senhor. E no mesmo texto, no capítulo 11, na sequência, diz o versículo 6, a partir daqui: E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemos, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. No final da sua vida, Salomão deixou de adorar a Deus e começou a adorar a outros deuses pelos relacionamentos errados que ele teve. E esses relacionamentos errados estavam ligados àquelas crenças limitantes que ele teve. E lembre-se que essas crenças limitantes que ele teve foi originado por um relacionamento que começou errado do seu pai Davi. O que nós podemos aprender com esses grandes erros de Salomão? Independente se você tem alguma crença limitante na sua mente, no seu coração, entenda que, como eu disse naquela passagem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder e de mente sã. Então cure a sua mente diante de Cristo, porque Ele é poderoso e Ele é capaz de regenerar qualquer tipo de limitação que você possa ter na sua mente por algum passado que você já teve na sua vida. O segundo ponto, não tenha relacionamentos errados. Seja muito seletivo com os relacionamentos que você vai ter. Seja pessoas para ser seu cônjuge, tanto namorado como namorada, pessoas para ser seus amigos ou amigas e pessoas que estão ao seu entorno. Selecione muito bem, porque certamente essas pessoas irão lhe influenciar em algo. Então escolha pessoas que sejam tementes a Deus e que não te desviem do caminho de Deus, porque com certeza essa não é uma boa escolha, porque é o terceiro erro de Salomão. Ele se desviou do caminho de Deus devido às influências que ele teve através dos relacionamentos errados que ele buscou para a sua vida. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê o like. Também não se esqueça de se inscrever no canal do Economista Cristão e nós nos vemos no próximo vídeo.